Agora a gente vai falar sobre uma doença que atinge 23 milhões de pessoas acima de 60 anos. Isso corresponde quase a 13% da população. É a osteoporose. Então, pegue o seu celular, mande sua dúvida pra gente pelo nosso WhatsApp, que aparece agora aí na sua tela. Participe com a gente. E para responder e esclarecer sobre essa doença tão silenciosa, eu tenho aqui ao meu lado o ortopedista Rodrigo Galvão. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Um bom dia. Bom dia, Patrícia. Agora, para falar de uma doença tão séria, tão importante e que acomete tantas pessoas, visto aí um número tão alto, né, de pessoas que são atingidas pela osteoporose. O porquê desse índice tão alto, doutor Rodrigo? Patrícia, a população vem envelhecendo, a sua expectativa de vida está crescendo e com isso vai aumentando a incidência de osteoporose. Além disso, a falta de atividade física, o mau hábito da população, o sedentarismo, isso predispõe ao aumento da incidência de osteoporose. Isso é uma questão cultural também do Brasil, não é? Sim, mas a osteoporose atinge toda a população mundial, principalmente as pessoas de raça brancas e orientais. Tem maior predisposição a desenvolver osteoporose. E depende muito do paciente querer também, não é? Com certeza. A prevenção passa exatamente pela vontade do paciente em reverter esses quadros e evitar que tenha osteoporose. A massa óssea desenvolve até por volta de 35 anos. A partir daí você começa a ter um envelhecimento e uma perda da massa óssea progressivamente. Então é extremamente importante na infância e na adolescência você manter esse aporte de massa óssea para quando chegar aos 35 anos, chegar com longevidade. Saúde. Isso. Nós temos imagens que nós vamos colocar na tela e eu queria que o senhor comentasse a respeito, né? Que estão relacionadas à osteoporose. Veja aí. A gente pode dizer que a osteoporose causa muita dor, não causa, doutor Rodrigo? Sim, mas a osteoporose é uma doença geralmente silenciosa. Quando ela chega a causar dor, ela já está no estágio avançado. Principalmente em pacientes idosos, costumam queixar dores na coluna, deformidade da coluna torácica, formando a curvatura aumentada, que a gente chama de gibosidade. E o principal sintoma mesmo são as fraturas por baixo impacto, né? Mas a osteoporose, na sua fase inicial, ela é silenciosa. Os idosos sofrem muito com fraturas no quadril. Sim. A fratura do quadril é uma das fraturas mais comuns e mais graves que tem no paciente com osteoporose. O paciente que tem fratura do quadril, ele tem um aumento no índice de mortalidade de 15% no primeiro ano após a fratura, comparado com os pacientes da mesma idade que não houveram fratura. Popularmente falando, eles dizem que o osso vira pó, é isso? Sim, ele perde, geralmente a osteoporose ela é mais evidente no osso esponjoso, que está nas extremidades dos ossos, e ele vai perdendo a massa, então ele vai ficando muito frágil. Nós temos perguntas também dos nossos telespectadores, algumas dúvidas que chegaram através da nossa fanpage, do nosso WhatsApp. Eu queria que o senhor respondesse pra gente, pode ser? Sim, Vamos à claro. primeira pergunta então, Bruno, por gentileza, na tela pra gente. Só as pessoas mais velhas têm osteoporose? A pergunta é do Carlos Eduardo Luizotti de Freitas, da cidade de Uberlândia. Não, a osteoporose ela é mais incidente nas pessoas mais velhas, mas a partir da menopausa, a partir dos 50 anos, as pessoas que têm predisposição familiar desenvolvem osteoporose. E tem doenças também metabólicas que podem desenvolver osteoporose já numa fase precoce, como doenças renais, como doenças gastrointestinais. Aí você vai atingir uma faixa etária bem menor, ainda na infância até na adolescência. Deficiência de vitamina D, que é mais raro agora, mas era muito comum no passado. Então ela pode desenvolver através de doenças secundárias numa faixa mais baixa. Está respondido. A próxima pergunta para a gente, Bruno, na tela, por gentileza. É verdade que o osso não recupera direito quando a pessoa com osteoporose tem fratura? A pergunta é do Cristano Lopes, do centro da cidade de Araguari. Não, o paciente com fratura, as fraturas consolidam, mesmo tendo osteoporose.
Mas esse osso é um osso fraco, que se você não fizer um tratamento adequado para diminuir esse risco de fratura, você vai ter outros tipos de fraturas. Dizem que a musculação é um dos exercícios mais indicados para evitar osteoporose ou para quem já tem também, para dar uma melhora, uma qualidade de vida para o paciente. Isso é verdade, Com doutor Rodrigo? certeza, Patrícia, é verdade. A atividade física é essencial no tratamento e na prevenção da osteoporose, porque o estímulo faz com que o osso retenha o cálcio. E principalmente o estímulo de resistência, de tração. Então a musculação... Que é o que a musculação traz. Isso, a musculação é a melhor atividade para isso. Agora a gente tem que selecionar os pacientes. Logicamente, Nem todos estão aptos a fazer. Depende da gravidade da osteoporose. Mas para prevenção é excelente atividade física. Tá certo, está respondido. A próxima pergunta na tela, por gentileza. Anticoncepcional ou algum remédio contínuo aumenta o risco de osteoporose? A pergunta é da Elisete Alves, do Jardim Brasília, aqui da cidade de Uberlândia. Aumenta? Sim, existem medicamentos que aumentam. O anticoncepcional em si não aumenta, mas os corticoides, os medicamentos para epilepsia, os medicamentos que são os anticoagulantes, medicamentos para tratamento da tireoide, o hipertireoidismo, esses podem aumentar a longo prazo a perda de massa óssea. A osteoporose, o senhor tinha dito que não tem sintomas, né? Ela vem ao longo do tempo. Sim. Como preveni-la, então? Tem que ter um acompanhamento, ou já tendo uma qualidade de vida, falando de alimentação, de exercício físico. Qual que seria a indicação médica aí neste caso, já que ela não tem sintomas? Sim. A melhor forma realmente é a prevenção. E a prevenção deve se iniciar desde a infância, tendo uma alimentação saudável, rica em vitamina D, em cálcio, estimular a atividade física e estimular tomar sol, o sol da manhã ou do final da tarde, pelo menos 15 a 30 minutos, sem usar protetor solar. Porque a nossa pele, ela, com o contato do raio UVD, ele transforma a vitamina D em forma ativa. Isso facilita a absorção de cálcio, tanto intestinal quanto ósseo. Então, atividade física, alimentação rica em cálcio, vitamina D, evitar tabagismo, evitar alcoolismo, evitar excesso de cafeína, de refrigerantes. Isso tudo ajuda na prevenção da osteoporose. E uma vez instalada a osteoporose, qual que é o tratamento indicado? Que a medicina tem feito hoje para ajudar esse paciente a ter uma qualidade de vida, doutor Rodrigo? A gente precisa de individualizar o paciente e descobrir qual que é a causa da osteoporose. Existem medicações que você tem que dar uma suplementação de cálcio, de vitamina D. Existem medicações que estimulam tanto a formação quanto inibe a absorção da massa óssea. Então a gente individualiza o paciente, verifica qual medicação necessária e faz o tratamento. O tratamento hoje em dia você diminui bastante a incidência de fraturas e de complicações da osteoporose. A maior preocupação também são as fraturas, né? Sim, principalmente em pacientes acima de 60 anos. A principal complicação da osteoporose são as fraturas. Geralmente esses pacientes não têm sintomas. Então, qual que é o primeiro sintoma? São fraturas por baixo impacto. Às vezes o paciente está andando e sofre uma queda. Às vezes a queda é até pela própria fratura, fratura o colo do fêmur, fratura o rádio, fratura o úmero, e são fraturas graves, que geralmente necessitam de tratamento cirúrgico. Nós temos mais perguntas aqui. Olha só, a Edna nos ligou e disse que a mãe dela tem artrose e osteoporose. Quase nada resolve, né, as dores, sente muita dor. Ela quer que reforcemos aí sobre a prevenção. É um estado, né, que pede apoio, que pede ajuda aqui no caso, né? Porque dor ninguém quer sentir, né, doutor Rodrigo? Com certeza. Mas tem que se diferenciar bem a artrose da osteoporose. O paciente, são distintas. São distintas. Existe a prevenção, existe o tratamento que você melhora a dor, né, que você vai prevenir as complicações. Então precisa de avaliar a paciente para poder definir o melhor tratamento. A prevenção é ter uma ingestão adequada de cálcio e vitamina D, principalmente na fase de infantil e adolescente, tomar sol,
e fazer atividade física. Isso serve também para o adulto e para o idoso. Então, a principal prevenção é ter esses cuidados com a saúde. Hoje, mais homens ou mais mulheres são atingidos pela osteoporose? A osteoporose atinge mais a mulher, na proporção de 4 a 6 mulheres para cada homem. É mais comum atingir a mulher devido a estar relacionado muito com o fator hormonal, com a presença de estrógeno. A mulher ela tem uma queda súbita de estrógeno na hora que ela entra na menopausa. Isso acarreta um desequilíbrio hormonal e aumenta a absorção de cálcio. O homem ocorre também, mas ele ocorre por uma queda do testosterona. Isso é mais tardio no homem do que a mulher. Por isso que a incidência é maior na mulher. Essas fraturas que são comuns ao longo do tempo, elas podem trazer pioras significativas para o paciente? A osteoporose pode levar à morte? Sim, sim. Como a gente já referido, o simples fato do paciente ter uma fratura do fêmur aumenta em 15% a chance de evoluir ao óbito no primeiro ano, comparado com a população da mesma idade que não teve. Mesmo se tiver atenção devida? Mesmo com a atenção devida, porque o paciente idoso, ele demora a recuperar, geralmente são pacientes idosos, eles ficam acamados, demoram para poder conseguir deambular. Alguns, em torno de mais ou menos 1/4 desses pacientes, não voltam a deambular adequadamente, ficam muito tempo acamados, isso predispõe a infecções, a trombose, aumentando o índice de mortalidade desses pacientes. A questão da embolia, da trombose, isso existe também na questão da osteoporose, quando esse paciente fica muito tempo acamado? Sim, sim. O paciente acamado predispõe a ter a trombose, porque como ele não movimenta, o sangue fica mais estagnado, então predispõe a ter trombose, embolia, acarretando o óbito, né? É uma das complicações das fraturas por osteoporose. Então, o melhor caminho, né, doutor Rodrigo, é a questão da prevenção, né? Não tem melhor caminho do que esse para a gente não ter osteoporose, né, na terceira idade. O ideal é que a mulher, assim que atingiu a menopausa, a partir dos 50 anos, se tem os fatores predisponentes, que são a raça branca, o baixo peso, né? Que não é mais sedentária, que fuma, que bebe, faça a densitometria anualmente. E a partir dos 65 anos, independente dos fatores predisponentes, todas as mulheres e homens devem fazer a densitometria óssea. Se você consegue encontrar os pacientes que têm uma baixa da massa óssea, mas ainda não desenvolveu uma osteoporose, você consegue reverter o quadro melhorando a massa óssea. Tá certo, nós batemos um papo gostoso e bem esclarecedor aqui com o ortopedista, doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, um ótimo dia, uma boa semana de trabalho, viu? Obrigado, Patrícia, igualmente para você e para o seu público. Volte mais vezes, viu? Obrigado. Até logo, tchau, tchau.